Vida através da morte, capítulo 8. Experiência vitoriosa. Parte 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que declaração maravilhosa! Não se trata meramente do que será a justificação do crente quando for manifestado diante do trono de Cristo. Mas agora, não há nada para condenar naqueles que estão em Cristo Jesus. Se olho para o que sou na carne, só encontro o miserável homem que sou. Se olho para o que sou em Cristo Jesus, vejo que agora não há condenação. Estou morto para tudo aquilo que sou como filho de Adão. Morto para o pecado, morto para a lei, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, sendo agora de outro e estando em outro, em Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos, não me encontro apenas na posição de um que produz fruto para Deus, mas de um para quem agora nenhuma condenação há. Você está assegurado disso? Será que pode existir alguma condenação para aquele Cristo ressuscitado que está agora na glória de Deus? Portanto, se você estiver nele, como poderá haver condenação para você? As palavras que vêm a seguir, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, são omitidas nas melhores tradições. Todavia, nós as encontramos e encontraremos como um resultado no versículo 4. Em alguma época posterior, elas foram inseridas aqui como se fosse uma condição, uma prevenção. Mas vamos nos deter na importância deste versículo como o próprio fundamento da libertação. Nenhuma alma poderá conhecer a verdadeira libertação do poder do pecado, se não conhecer primeiramente o absoluto favor de Deus em Cristo. Quão maravilhoso é! Após um capítulo de amargas experiências, após haver esgotado completamente toda a esperança de encontrar algo de bom em si mesmo, na velha natureza, poder descobrir que, como mortos com Cristo e vivos de entre os mortos em Cristo, encontramos-nos no absoluto favor de Deus, sem nenhuma condenação. Que perfeita paz! Nada para nos inquietar, nada para nos condenar. E é o próprio Deus quem diz isso. Nenhuma condenação. Querido jovem crente, será este o sólido alicerce sobre o qual e no qual você permanece? Se assim for, podemos passar ao versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Vimos a lei terrível, ou seja, o poder do pecado. Acaso não o conhecemos e sentimos seu poder? Mas que nova lei ou poder ou princípio é esta? Será o poder de minha nova natureza como nascido de Deus? Não. Apesar de, como nascido de Deus, tive prazer na lei de Deus, mas isso, como já vimos, não me livrou da lei do pecado. Mas agora, sim, esta me livra, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Trata-se de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Já não se trata de morte, mas do Espírito de vida. Então, como já vimos, possuímos uma vida justificada. Agora temos o poder, a lei do Espírito de vida. Em outro lugar, aprendemos que a vida que agora temos é eterna e o Espírito é eterno. Portanto, o poder que tenho é eterno. Vimos que a carne ou o pecado continua em nós, aquilo que é nascido da carne. Mas aqui encontramos a libertação do seu poder, libertos da lei do pecado e da morte. Libertos pelo infinito, pelo eterno poder,
a lei do Espírito de vida. Não diz que me livrará, mas que me livrou. Nossa velha natureza pecaminosa é tão depravada que, apesar de ser nascida de Deus, de ter prazer na lei de Deus e desejar guardá-la, ainda assim a lei que há em meus membros me colocou no cativeiro. E acaso não foi assim que aconteceu? Mas somos agora libertos de seu poder por um poder maior, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Oh, quão bom seria se pudéssemos ter uma fé mais simples na palavra de Deus? Sim, e também no Espírito Santo que habita em nós. Este versículo resume todo o contexto do capítulo 6. Trata-se do princípio de nos reconhecermos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Princípio este aplicado pelo poder do Espírito. Ainda assim, há muitos jovens leitores que podem se deparar com esta dificuldade ao experimentarem a completa degradação da carne, conforme é descrita no capítulo 7. Talvez alguém diga: vejo como meus pecados foram perdoados, mas descobri a partir de então que a velha natureza que possuo é completamente má. Descobri que não há poder em se tentar guardar a lei de Deus. Não importa o quanto eu gostaria de consegui-lo. Descobri, para minha surpresa, uma natureza má, uma lei de pecado, que me mantém cativo, que minha própria natureza, o pecado na carne, só praticou aquilo que eu odiava e condenava. Como então você pode me afirmar que não há condenação? Vamos ler o versículo seguinte em busca de uma resposta. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Aqui está o que a lei não podia fazer e que Deus fez. A lei não podia libertar nem da culpa, nem do poder do pecado. Ela era fraca tanto para libertar como para ajudar o homem na carne, pois a carne era pecado. E se atuasse sob a lei, só poderia transgredir, ainda que fosse alguém vivificado e ansiando por libertação. É bem aqui que surge a pergunta: será a libertação uma questão de se apreender a verdade ou meramente de se conhecer a verdade? A libertação do Egito responde à nossa dúvida. Assim como uma alma vivificada, eles creram na palavra de Deus por intermédio de Moisés e Arão. Êxodo 3, 7 ao 10, Êxodo 4, 31, 32. E ansiavam por libertação. Êxodo 5, 1 ao 3. E por assim dizer, passaram pela experiência de Romanos 7, fazendo tijolos nas olarias do Egito, tornando-se mais desventurados do que nunca, e nem um pouco libertados. Acaso foi o aumento de conhecimento ou de apreensão que os livrou? Porventura, o conhecimento das promessas de Êxodo 6 os libertou? Será que um conhecimento mais profundo do favor providencial de Deus, do capítulo 7 ao 11, os libertou? Nem um pouco. Eles foram libertados verdadeiramente com base na redenção, mas isso foi pelo poder de Deus, já que não havia nenhum poder na santa lei de Deus para libertar. Sua única prerrogativa era a de amaldiçoar o culpado. Em Romanos 8:2, portanto, eu encontro o poder que me libertou da lei do pecado e da morte. No versículo 3, vemos a incapacidade da lei em libertar por intermédio da fraqueza da carne, e a seguir, o modo como Deus libertou e a base na qual a libertação foi operada.
Chegamos no final da primeira parte do capítulo 8. Continuamos na parte 2 do capítulo 8.